no Brasil. É fato que existem muitos impostos que devem ser pagos. Nós, inclusive, somos considerados um país que tem uma perversidade nesse sentido, de tributação. Agora, quem deve pagar qual imposto? Que contribuição é devida para este ou aquele profissional? Para responder essas e outras questões sobre tributos, eu convidei uma autoridade no assunto, o advogado, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Tributário, Gestão Tributária e Comércio Exterior, aperfeiçoamento em Direito Constitucional pela Harvard Law School. Você é insuportável. Presidente da Comissão de Defesa da Cidadania e vice-presidente da Comissão de Contencioso Tributário da OAB São Paulo, o advogado Dr. Anis Kfouri Júnior. Rapaz, que currículo! Satisfação estar com Não você é? aqui, Obrigado, viu? Anis. Obrigado por ter vindo, Satisfação querido. estar aqui Muito com obrigado, você, viu? viu? Prazer. Obrigado. Já nos encontramos ali em off, trocamos um pouquinho de ideia. Esse teu Kfouri, eu tenho muitos amigos Kfouri. É uma família só, Rony. Ah, é? A família Kfouri, que vem da região de Kfur. Eu já fui pesquisar, nós temos o encontro da família, que é uma região do Líbano, que é Kfur, uma região pequena, e que teve uma forte migração para o Brasil descendente de libaneses. Então a família é uma só, mas é grande. Então volta e meia eu encontro um primo aqui, outro primo lá. Eu tenho 3 amigos, Antônio Carlos Kfouri. Do hospital? Do hospital? Meu primo. Esse mundo é pequeno, você vê como que é? Antônio, um beijo para você, Aliás, meu irmão. Um beijo para ele. Então, outro parente seu, o Richard Kfouri. O Richard Kfouri. Richard é como se fosse meu irmão. Muito. Richard, um beijo para você, meu irmão. Aí. Almoçamos outro dia. Com o Richard? Com o Richard. É meu querido amigo, meu consultor automobilístico, meu irmão. Ele entende tudo de carro. É verdade. Ele entende tudo de carro. E o Juca. Juca. Então, que é corintiano. Nada, é perfeito. Não, mas esse é o lado bom. Só tem corintiano aqui. Bom, Anis, depois dessa descontração, vamos falar de tributos. O nosso país é cheio de impostos. Demais. Isso todo mundo sabe. Mas, muitas vezes, esse assunto pode confundir, né? Em meio à mudança de governo, a modernização, inclusive, da gestão tributária. Isso é uma coisa que você deve estar cansado de saber. Nós vamos esclarecer esse assunto hoje para quem está nos assistindo. Bom, o que mudou com a economia e o combate à inflação? Isso é interessante, Rony, porque no passado nós tínhamos a inflação. Então a inflação mascarava o que era lucro da empresa. Então o empresário muitas vezes ele não sabia quanto ele ganhava, ele não estava preocupado com o lucro, porque ele ganhava com a inflação. Ele comprava 10 e uma semana depois ele vendia 30, 40. Com a estabilidade, a margem de lucro diminuiu. A competitividade aumentou, o consumidor passou a saber e comparar preço. Então hoje a gestão tributária da empresa é muito importante para ele aumentar o resultado dele. Antigamente, a gente fazia aquela conta da dona de casa quando ia montar um pequeno comércio. Pegava o custo, mais o lucro que ela queria ter e chegava no preço de venda. Era o custo, tributo e preço de venda. Hoje, essa fórmula matemática muda, porque o preço de venda ele é definido pelo mercado. O máximo e o mínimo, tem uma margem. O consumidor não aceita pagar muito mais e nem muito menos, aquela faixa. Então, o que o empresário tem que fazer? Reduzir custos e reduzir a carga tributária, legalmente. Qual é o grande erro? Muitas vezes, quando a carga tributária é alta, ao invés dele fazer uma gestão tributária, ele cai para a sonegação. E ali ele pode correr o risco de inviabilizar todo o negócio dele. Então, hoje, 2 ferramentas de gestão empresarial que são importantes é reduzir custos, que é a palavra de ordem em toda empresa hoje, e a redução da carga tributária, a gestão tributária. Pagar da melhor forma. Eu dou um exemplo sempre em aula, que eu digo o seguinte, é como se você fosse viajar para um destino e tivessem 3 estradas. Uma estrada tem um pedágio, na outra estrada tem 5 pedágios e na outra estrada não tem pedágio. Não há ilegalidade você escolher o caminho 1, 2 ou 3. Obviamente você tem que avaliar o custo-benefício. Às vezes aquela estrada sem pedágio, você não paga o pedágio, mas ela tem buraco, então não compensa. Às vezes é melhor pagar 1, às vezes é melhor pagar 2. Então isso é a gestão tributária que as grandes empresas já fazem há muito tempo. Mas que o empreendedor, com esse novo modelo econômico que o Brasil tem, deve avaliar para ter resultado melhor para ele. Acho que esse é um ponto que muda muito com essa mudança econômica, com a nova realidade do Brasil. Né? Uma economia mais ativa, acho que isso acaba sendo um foco importante, Rony. Também acho, porque, como eu estava falando antes, essa perversidade tributária faz com que a gente se sinta, às vezes, confiscado dos nossos saberes, porque você espera ter um retorno. Você já paga pela saúde, mas se não tiver um plano de saúde, você está perdido.
Se você não tiver, eventualmente, colocar seu filho numa escola pública, ao contrário da minha vida, que foi toda em escola pública, que a minha geração tinha que mostrar dar essa satisfação para os pais, né? A escola pública era a excelência. Hoje, o filho entra numa escola pública, sai mais ignorante do que entrou. Segurança, então, nem se fala. Para que vai esse dinheiro? Aí vem uma diferença do nosso modelo com o modelo europeu. Se diz, muitas vezes eu vou em aula, o pessoal pergunta, mas o Brasil tem a maior carga tributária do planeta? Não é a maior carga nominal. Tem países que tributam muito mais, mas você recebe um serviço público eficiente, de qualidade. Então aquilo que sobra para você é seu. Agora, aqui no Brasil, o que sobra para o cidadão não é dele, porque ele tem que pagar o seguro, ele tem que pagar um plano de previdência, ele tem que pagar tantas outras coisas, que na verdade seria melhor que o imposto fosse maior e não tivesse esses custos. Correto. Né? Aí sim você tem o critério de justiça. Correto. Então não temos a sensação, acho que isso é senso comum, ninguém tem a sensação do retorno do imposto pago. Exatamente. Qual é a maior carga tributária paga aqui no nosso país? Olha, hoje nós temos vários impostos. Quanto exatamente a gente paga de imposto? Hoje a carga tributária já passa mais de 1/3 do PIB de carga tributária. Vale lembrar que no tempo do Dom João nós tínhamos o 5º. Então hoje nós já temos o 1/3. Então hoje só rezando, até brinco, falou, nós temos o 1/3 tributário, hoje tem que rezar, porque a carga tributária atingiu um nível extremamente elevado. E o que é importante, Rony, e eu queria te parabenizar por abordar essa pauta, é que mostrar para a pessoa de casa, para o consumidor, quanto ele paga de imposto na mercadoria. Eu defendo isso no meu livro, que é o seguinte, está na Constituição, no artigo 150, que o consumidor tem o direito de saber quanto ele paga de imposto na mercadoria. Se você vai para outro país, os Estados Unidos é um exemplo clássico, você compra um lanche e você sabe quanto é de imposto. Então as pessoas cobram pelo serviço. Você vai pedir um lanche, um cheeseburger, é tanto de lanche, mais tanto do imposto. No Brasil, a carga tributária ela vem misturada com custo, com uma série de coisas, e a pessoa não percebe. Então imagina se a pessoa, ao supermercado, chegar lá e ver que a conta é de R$300. Mas imagina, Rony, diferente, em vez de falar 300, falar a conta de R$200. Mas o senhor tem que me dar mais R$100 que é de imposto, porque chega a ser 1/3, dependendo do tipo de produto que você compra. Claro. Você imaginou a reação do consumidor quando ele sai do supermercado e descobrir que ele tirou 10 notas de R$10 só para pagar imposto? Ele vai cobrar muito mais por um serviço. E vai tirar aquele conceito de que serviço público é benesse que o governo dá para a gente, é favor que ele faz para o cidadão. Na verdade, é dinheiro que a gente paga. Está pagando para isso. E nós pagamos muito caro por esse serviço. Porque, na verdade, quando você paga um serviço particular, você cai na regra do consumidor. Você cobra, tem direito, tem um código. Agora, quando você paga isso para o Estado, para você cobrar do Estado é muito difícil, porque a legislação ela é penosa, tudo é em dobro, é mais complicado. Então, nós precisamos criar essa consciência na população, que é o que não interessa, mas aí sim nós teremos cidadania. Aí nós vamos ter um povo educado, um povo que já tem realmente os modelos dos países desenvolvidos, porque eles tiveram mais anos para isso. Nós somos uma sociedade jovem, mas nós precisamos começar a incutir isso. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, quais as inconsistências do sistema tributário? Tem várias, viu, Ana? Dá para passar aqui 3 programas, mas vou te dar algumas. Se falar de inconsistência, dá para falar uns 10. Quer ver um exemplo? Vem um capital especulador estrangeiro, investe na bolsa, ganha milhões. Isso aí, ele paga de imposto de renda 25%. Você trabalha, sua camisa, o horário expediente inteiro, você paga 27,5%, ou seja, quem trabalha paga mais. E se você resolve abrir uma empresa, a carga vai para 34%. Então, quer dizer, a gente desestimula o sujeito a ser empreendedor, porque ele paga 1/3 do lucro para o Estado. Exatamente. Então, essa é uma inconsistência. Tem uma outra, eu comecei a defender uma tese pioneira, talvez sujeita a crítica, mas uma tese que eu coloquei no livro. O Estado presta um serviço, segurança e saúde. Quando ele não presta um bom serviço e o sujeito morre por conta disso, a família tem que pagar o imposto de causa-mortes. Então imagina, por uma falha na segurança, aquele Estado que devia te proteger é o Estado que vai se beneficiar caso você morra. Então, obviamente, o que eu tenho defendido? Que nesses casos, quando comprovada a ineficiência, que a gente tenha a isenção do imposto. Porque você vai dizer assim, mas caberia um pedido de indenização contra o Estado. Pode. Só que para você receber uma indenização do Estado, são anos e anos, décadas. Ao passo que para o filho poder receber aquele carro que era do pai, que ele não queria ter perdido, ele vai ter que pagar o imposto de imediato, porque o juiz no inventário exige o pagamento do imposto para poder liberar o bem. Então, uma parte daquele patrimônio que o ladrão
num latrocínio acabou não levando, vai acabar tendo que ir para o Estado. Então você acaba ajudando exatamente aquele que se beneficia daquele que não prestou um bom serviço. Então nós precisamos começar a tocar no bolso, porque assim vem a resposta do Estado. Quando a gente mexe nas finanças, é a parte do que mais dói do corpo, né? O bolso. Então, portanto, é uma forma de nós criarmos justiça. O que acho que a população sente é injustiça. E acho que o pagar por alguma coisa que você recebe e não cobrar por uma situação que é injusta, quer dizer, aquele que tinha que cuidar da nossa segurança não cuidou e ainda nós temos que pagar para aquela pessoa. Acho que é um pouco de incoerência. Tem várias outras, mas daria para falar muito. Eu tenho tanta dúvida, tanta coisa para te perguntar, e a moça fazendo assim para mim, é doído isso, viu? Mas nós temos que marcar a sua volta, então. Com prazer, Rony. Porque tem muita coisa que ficou ainda no ar e que eu preciso saber, e quem está me assistindo também. Então você vai prometer no ar que volta. Seu pedido é uma ordem, viu? Um prazer estar aqui com você. Obrigado, Anísio. Olha, quero agradecer muito a presença do advogado tributarista, presidente da Comissão de Defesa da Cidadania, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São Paulo, doutor Anísio Kfouri Júnior, que é parente de queridíssimos amigos meus. Foi um quase encontro de família hoje aqui. Não é? E por isso que eu gastei tanto tempo falando do Antônio Carlos, não é? Falando do Richard. Deixa eu ver seu livro. Muito obrigado. Esse aqui é o seu. Aqui, ó. Essa questão de trazer. Aí eu fiz um curso completo tentar esclarecer um pouco, desmistificar um pouco esse mundo tributário. Obrigado, Anísio, mais uma vez. Eu te agradeço, viu? Satisfação. Olha, no próximo bloco tem mais um capítulo da série Saúde, e hoje o assunto interessa muito mais a você, bonitão. Câncer de próstata. Você não pode nem pensar em perder essa entrevista. Espero que eu volto já. Se quiser, pode acessar o nosso site, www.tvgazeta.com.br/todo seu. Volto já.